Doutor José Carlos, médico oftalmologista da Clínica CEL, e hoje vamos desvendar esse mistério do glaucoma que acontece com muitas pessoas, né? É muito falado, muito comentado, mas as pessoas não entendem muito bem o que significa e ficam confusas e não entendem a diferença entre pressão alta nos olhos, glaucoma, nem o que causa essa pressão alta nos olhos, nem o que é realmente o glaucoma. Então hoje vamos falar com uma linguagem bastante acessível, com exemplos fáceis, para que você possa realmente entender o que é esse tal desse glaucoma. O glaucoma, do ponto de vista médico, é um conjunto de doenças que possuem em comum alterações isquêmicas do nervo óptico e alterações campimétricas características. Falando só isso, ninguém vai entender, não é isso? Então, nós vamos abordar aqui, primeiro, o mecanismo, chamado mecanismo de produção e de escoamento ou de drenagem do humor aquoso. Depois, o que acontece quando essa drenagem está deficitária, né? E depois as alterações no nervo óptico e as alterações também no campo visual. Pois bem, aqui nós temos o desenho de um olho, aqui a parte da frente do olho e aqui a parte do fundo, onde tem um nervo que traz a imagem para o cérebro, chamado nervo óptico. Aqui na frente, a primeira estrutura que a gente vê chama-se córnea, que é uma películazinha transparente, que é onde se é feito o tal do transplante de córnea, né? Por trás dessa parte transparente, que a gente chama de córnea, existe a parte colorida, que a gente chama de íris, que pode ser azul, verde, castanho. No centro dessa íris existe um orifício, um buraquinho, por onde a luz entra, que a gente chama de pupila, e que as pessoas chamam de menina dos olhos. Atrás da pupila existe uma lente transparente chamada cristalino, que é onde, com a idade, há o que a gente chama de catarata. Aqui atrás existe uma estrutura chamada corpo ciliar, e nessa região aqui é que é produzido um líquido chamado humor aquoso. Esse líquido é produzido constantemente, e constantemente ele passa aqui por trás, atravessa a pupila, vem para essa região entre a pupila e a córnea, que a gente chama de câmara anterior, circula por aqui e depois sai por um canalzinho aqui no cantinho e vai se misturar com o sangue. A gente não vê esse líquido. Pois bem, quando esse canalzinho por onde o líquido sai do olho começa a entupir, aí começa a acumular líquido dentro do olho. E esse líquido, acumulando dentro do olho, vai aumentar a pressão dentro do olho. Essa pressão vai comprimir toda essa parte aqui do fundo do olho em direção ao nervo óptico e vai causar um sofrimento nesse nervo óptico. E esse nervo óptico vai começar a atrofiar e vai começar a fazer aqui atrás o que a gente chama de uma escavação. Então, o glaucoma na realidade, ele acontece, ele é chamado de glaucoma na realidade, quando já há alguma lesão no nervo óptico. O aumento da pressão dentro do olho, por si só, não é chamado de glaucoma. Você pode ter um aumento da pressão no olho, né, um acúmulo de líquido dentro do olho, mas se o nervo do olho não está tendo nenhum problema, a gente diz apenas que está havendo uma hipertensão ocular. E qual é a pressão normal de um olho? A pressão normal de um olho varia entre 10 e 20 milímetros de mercúrio. Quando essa pressão está acima de 21, a gente diz que já existe hipertensão ocular. Porém, muitas pessoas têm pressões acima de 21, mas não tem nenhuma lesão no nervo óptico. Dessa forma, não dá para a gente
classificá-las como tendo glaucoma, apenas como tendo hipertensão. Pois bem, só que na nossa investigação, a gente investiga o nervo óptico e também faz um outro exame chamado campo visual ou campimetria, certo? Que é um examezinho que está aqui embaixo, certo? Que quando ele está todo clarinho assim, a gente diz que é um campo visual normal. Quando começa a aparecer umas manchas nesse campo visual, aí a gente diz que está havendo um glaucoma, porque essa área aqui do campo visual está sendo comprometida. Então, o glaucoma, ele geralmente é causado por um aumento da pressão dentro do olho. Essa pressão vai comprimir o nervo óptico, que vai começar a sofrer, né, por essa compressão, vai começar a atrofiar, e essa atrofia vai causando uma escavação, um buraquinho no centro do nervo óptico, que vai repercutir, né, que vai aparecer no campo visual como mancha no campo visual. E no dia a dia o paciente pode acabar percebendo que tem áreas da visão que ele realmente não está enxergando. Aqui seria uma visão normal, aqui uma visão com glaucoma moderado e aqui uma visão com glaucoma já avançado, onde a pessoa só tem mesmo a visão central. Em relação ao nervo óptico, quando a gente olha ao fundo do olho, a gente percebe essa estrutura roséazinha aqui, por onde saem os vasos do fundo do olho, e nesse nervo óptico existe uma manchinha branquinha. Essa manchinha é o que a gente chama de escavação, e geralmente ela é pequena, a escavação normal. No glaucoma, como eu falei, essa escavação vai aumentando, né? Então a gente vê como há uma mancha no centro esbranquiçada maior, até o ponto que ela escava, que ela destrói todo o nervo óptico, levando a uma perda visual importante e podendo, inclusive, levar à atrofia completa do nervo e à cegueira total. Então, isso é o glaucoma. Recapitulando e simplificando, o glaucoma é uma doença causada geralmente pelo aumento da pressão dentro do olho, a gente já explicou por que acontece, que causa uma compressão, né, um aperto sobre o nervo óptico. Esse nervo começa a sofre uma atrofia, que vai causar uma escavação, um buraquinho no centro dele, e esse buraquinho vai aumentando, progredindo, e vai destruindo o nervo óptico. No campo visual, ele vai causando perdas do campo visual, essas manchas que vão destruindo o nosso campo visual, e essa destruição geralmente é da periferia para o centro, como aparece aqui nessa figura, ilustrando a área do campo visual, onde a pessoa já tem uma baixa de visão ou já não enxerga mesmo. E a visão passa a ser, no final de contas, uma visão tubular, uma visão que só enxerga o que está exatamente à frente, as laterais são perdidas, e na fase final, a completa cegueira. Espero ter sido claro. Se ainda restou alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, pode ir até nossas redes sociais e perguntar, que teremos o maior prazer em esclarecer as dúvidas que ainda tenham persistido. Desejo a todos um grande abraço, né? Muita paz, saúde. E se esse assunto foi importante para você, passe esse vídeo para seus amigos, parentes, familiares, pessoas queridas. Até a próxima.